Estava Oi, falando, se eu você me estava ouvindo, ouviu, estava ouvindo. é, eu queria saber a tua opinião em relação, porque eu convidei assim, primeiro eu falei assim, molecada, olha aí, ó, olha que cara, mas a gente, a gente chamou o Felipe para ele falar, porque o Felipe, fora todo o talento que ele tem como piloto, como comentarista, ele trabalhou muito tempo pela CBA, pela FIA, então eu quero a opinião dele muito verdadeira do que, assim, sem colocar, né, que a gente, meio-dia não pode falar colocar na reta, né, mas já falamos. Mas a verdade, Li, eu liguei ontem para você para te perguntar, porque daqui a pouco a gente começa bem do começo, mas para te liberar, para você não ficar todo o tempo, ontem a minha dúvida era, a segunda largada aconteceu, pá, bandeira vermelha. Zera. No meu tempo, zera. Mas aí ficou um bate-boca, que eu não sei se você depois chegou a ver, porque você estava correndo de truck, mas ficou um bate-boca do cara, opa, olha assim, a gente te oferece um podã com uma Coca-Cola, mas se você quiser, a gente pode colocar uma cerejinha em cima, se você concordar Eu não entendi nada, eu não entendi, não é um... assim, bandeira vermelha, o cara errou. Se continuasse, o Verstappen passou por fora, 4 rodas para fora da linha. Na minha opinião, ali ele teria que devolver a coisa. Mas bandeira vermelha zera. Por que que não zerou? Então, Rubens, boa tarde. Fala, Regina. Esse fim de Fala, semana vamos Vi. estar juntos aí. Então, Rubens, foi um negócio bem atípico, né? Porque é exatamente o que você falou, na tua época, né, deu bandeira vermelha primeira volta, pode ter explodido o mundo lá que volta o que era. Só que acontece, ele, de fato, o Max passou pelo né, lugar onde não poderia, ele teria, o que você falou, teria que ter tomado 5 segundos, inversão de posição, isso ia vir para ele. Só que o Michael Messi até que foi um negócio que fugiu um pouco da regra, ele tomou a decisão, né, enviou até o que a gente sugere é isso aqui, se vocês não quiserem essa punição, falou, né, para a Mercedes e para a Red Bull, eu vou mandar para os comissários, eles vão decidir. Só que o diretor de provas, ele tem um poder na mão, por exemplo, de uma inversão, não necessariamente tudo vai para a sala dos comissários. Os comissários é assim, o bicho pegou, tá meio complexo, está fora do preto e branco, aí vai para a sala dos comissários, por quê? O diretor de prova fica focado na prova, né, que ele não pode perder nenhum lance, e os comissários ficam numa outra sala quebrando a cabeça, investigando para entrar com a punição. Só que nesse caso, estava em bandeira vermelha e ele decidiu né, entrar de cara com essa punição. Você vê a Mercedes falando, né, o Toto Wolff falou assim, nossa, eu não gostaria de ser nem comissário e nem diretor de prova numa hora dessa. Já o pessoal da Red Bull falou assim, que saudade do Charlie Whiting, porque não era para ter sido isso, né? Então, eu acho que o que ele fez, ele simplesmente falou o seguinte, cara, você levou uma vantagem, bandeira vermelha, você ia ter que dar a posição de volta, não deu tempo para isso, então você larga atrás do Hamilton. É super atípico, né? Não era uma coisa que se eu tivesse lá com o Regi, com o Max e com o Serginho, eu não ia adivinhar isso na hora. Mas o fato é que ele tem esse poder, foi lá e fez. E agora, uma outra, antes de passar para você, Regi, a outra coisa é o seguinte, vamos supor que eu fosse o Hamilton ali naquela hora, tá? Aí foi passada uma informação para ele, falou assim, o Verstappen vai te deixar passar, porque ele passou ali, ele tem que te deixar, ele passou por fora da linha, ele tem que te deixar passar. O Verstappen deixa o cara passar, mas já arma para dar o troco, entendeu? Isso na lei também não pode. Você não pode, você tem que ter um espaço que você tem que deixar passar, na próxima reta você pode. Essa é a minha visão. Mas ali ele retomou na mesma freada, ele deixa passar e se joga por dentro. Então, e é verdade isso na lei? Você lembra de alguma coisa de lei isso ou não? Sim, não tá ali de novo, né? Vamos pensar um momento de incidente, fiquei até lendo a regra e dando uma pesquisada hoje de manhã o que aconteceu, né? Porque assim, aí a gente tem que dar o crédito para os comissários, Rubens, porque assim, dependendo do comissário, dependendo do jeito que ficou um monte de torcedor, né, ou né, quem torce pro Hamilton, pô, a hora que ele entrou no rádio falou, o cara deu
um brake test lá, né? Enfiou o pé no freio para eu bater atrás dele, isso aí é bandeira preta, isso aí tá no meio da reta, isso aí tá errado. E obviamente, né, o público, o fã do Hamilton acha uma coisa, o fã do Verstappen acha outra, e os comissários, aí eles acertaram, eles falaram assim, investigação pós-corrida. Por quê? Vamos conversar com os dois, vamos ver se realmente tem, o quanto que ele pressionou o freio, e conversar com ele para ver o que ele... Porque uma bandeira preta na classificação acabou o campeonato, né? Então, eu acho que nisso aí eles mandaram legal. E vamos lembrar, daí depois analisando o que aconteceu. Naquele último setor, eles foram 5 segundos mais lentos. O Verstappen tirou o pé e falou, ó, a porta está aberta, passa. O Hamilton, por quê? Daí você começa a entender. O Hamilton, depois, pós-entrevista, nem ficou tão bravo, porque ele falou, uma condição, não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, Rubens, o que estava acontecendo lá? Eles não, o Hamilton vinha atrás com o DRS aberto, ele poderia ter passado de viagem. Logo na próxima curva ali, era o ponto de detecção do próximo DRS. Então ninguém queria passar à frente, porque daí na cabeça do Hamilton é o seguinte, se eu passar ele vai entrar colado em mim, tá lá o ponto, ele vai abrir o DRS e vai me passar de volta. Então, a confusão nesse ponto foi isso. Os dois não queriam passar e acabou dando desencontro. Então, acho que depois analisando, os comissários viram que, né, enfim, ele freou, mas que não foi com uma intenção muito forte. Então, aí. Isso, olha que legal para vocês, assim, para todos vocês, público. É muito legal. E não é que o Serginho ou o próprio Max e o próprio Regi não sabiam disso. Isso é uma análise que a gente consegue fazer depois também. Não tem muito o que fazer. Então, olha que legal para você que está assistindo, que consegue ver. A gente teve a impressão do cara, filho da mãe, ter dado só o brake test para mais a realidade. Você vê como os dois pilotos estão muito além, muito evoluídos e não querem passar dentro de uma linha. A linha, ela detecta o momento onde você pode abrir uma asa que te dá, no mínimo, de 10 a 20 quilômetros. Então, era determinante para ver quem que estaria na frente depois. Tanto é que, a primeira vez que o Hamilton passa, o Verstappen passa na linha, dá o troco ali nessa última curva, e ele abre o DRS e vai embora. Só que ele realmente tem outros problemas e passa de novo.